Eu tenho falado a respeito de caminhos e a gente vem desenvolvendo vários temas durante as últimas semanas, e eu queria falar sobre caminho de perdão nessa noite. Perdão é um dos temas mais importantes na vida cristã. Muito se fala, muito se discute, muito se escreve, mas nenhum outro tema nós cristãos temos mais dificuldades de assimilar, de praticar esse ensino bíblico. Então, o perdão é algo para nós pessoalmente, parece que não é algo muito para o outro, né? Então a gente precisa de perdão, a gente carece de perdão, e parece que o outro não tem essa necessidade. Então, isso mostra uma condição que já tem de egoísmo, porque a gente se julga melhor que os outros, porque nós precisamos, mas os outros não. E então o perdão ele trabalha numa área muito problemática dos seres humanos. Trabalha no orgulho, trabalha no mais íntimo, né, de cada um de nós. Então, o caminho de perdão, ele vai trabalhando no ego, vai trabalhando no ter que abrir mão, no ter que perder, no ficar no prejuízo. E o caminho de perdão, irmãos, foi construído por Deus desde antes da fundação do mundo. E o universo está fundamentado no sacrifício de Jesus Cristo. E eu queria trabalhar esse tema nessa noite, para a gente ter que compreender a importância do perdão no universo. Porque perdão, a comunhão com Deus, é um caminho pavimentado com o sangue de Jesus. O mesmo sangue que perdoa a todos, que nos coloca na mesma condição, porque nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Todos nós somos carentes e necessitados da misericórdia de Deus, todos nós precisamos da graça de Deus. Então, o perdão é um caminho de milagre, porque sem a ação de Deus é impossível que haja perdão. E eu queria então compartilhar esse texto de Mateus capítulo 6, que está inserido na oração do Pai Nosso, quando Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, no verso 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando a gente olha para esse texto, a gente tem a primeira impressão em que se nós perdoarmos os nossos devedores, Deus vai nos perdoar. E que se nós perdoarmos os nossos ofensores, Deus vai agir em resposta à nossa atitude, perdoando as nossas ofensas. Porém, esta oração é uma oração de confissão da percepção da forma como Deus age, como Deus é, como Deus faz. Então ela não é uma afirmação de que você fazendo uma coisa, Deus vai fazer outra. A gente vai aprender isso aqui, porque é algo bastante profundo, porque o grande mistério que está por detrás da existência é o perdão. Então, o perdão é uma mensagem cristã, a qual desde cedo, quando nós iniciamos na caminhada cristã, nós somos ensinados. Então, nós somos ensinados desde cedo sobre perdão. E a fé cristã, ela é a única que anuncia essa possibilidade da possibilidade e a necessidade de perdão. Então, ela também mostra, a fé cristã, que perdão é imperativo, perdão é uma ordem. Diz que a gente tem que perdoar. E que também perdão é algo sobrenatural. A Trindade, ela sustenta a criação, o cosmos, as coisas visíveis e invisíveis, pela ação de Deus de perdoar. E a gente precisa entender um pouquinho a respeito de Deus. Ontem eu falava um pouquinho sobre a Trindade. Nós cremos um Deus único,
Mas esse Deus único, ele se manifesta, ou se apresenta em três pessoas distintas de igual essência: Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra que define o Deus da criação, lá em Gênesis 1, é Elohim, mostra um Deus plural. E esse Deus, então, que eu vou colocar aqui nessa perfeição, e talvez a melhor palavra que possa expressar esse Deus seja Trindade, porque quando a gente fala Deus, a gente pensa que é o Pai. Então, para que a gente não confunda as pessoas, então eu vou aqui nominar que esse Deus da criação é a Trindade. Então Deus, essa Trindade, é onipotente. E Ele tem todo o poder de agir conforme o seu ser determina. E por isso então Ele criou todas as coisas. Então Deus é todo poderoso. Mas esse Deus também, Ele é onisciente. Deus tem todo o conhecimento de todas as coisas, de tudo, em todo o tempo todo. Deus sabe o que acontece e o que vai acontecer. Deus é autoexistente. Isso quer dizer que Deus não foi criado e não há como deixar de existir. Ele sempre existiu. Então não há como haver não há um princípio e também não há um fim. E algo importante aqui, que Deus é eterno. E quando a gente fala de eternidade, a gente não tem muita noção. Eternidade quer dizer que é alguém que não está preso ao tempo. Ele é eterno porque Ele criou o tempo. Então o tempo para Deus é uma criação dele. Então Deus está fora do tempo. E como Deus criou o tempo e domina o tempo, Ele anda sobre a linha do tempo, sem se sujeitar e sem se prender ao tempo. E aí eu vou dizer uma coisa meio maluca para você, que talvez você possa até ficar meio assim. Se Deus não está na linha do tempo, ou não se prende ao tempo, nesse momento Deus pode estar abrindo o mar vermelho, lá, no passado. E nesse momento, no futuro, Deus pode estar arrebatando a igreja. Portanto, Deus conhece passado, presente e futuro. Deus te conhece desde antes do seu nascimento, o seu não nascimento, o seu presente e o que vai acontecer amanhã. Portanto, Ele pode falar ao teu coração e te alertar o que vai acontecer no futuro. Porque Deus conhece e Ele anda nessa linha do tempo sem necessariamente determinar o que vai acontecer, mas Ele é conhecedor de todas as coisas. E isso é importante. Por quê? Porque Deus sendo eterno, Deus tendo todo o conhecimento, Deus sabe o que aconteceria no Éden, mesmo antes de criar a humanidade. Ele sabia que a humanidade pecaria. Ele saberia que a morte entraria no mundo e que isso destruiria a humanidade. Por isso, antes de criar todo o universo, Deus providenciou o perdão. Então o perdão foi providenciado antes da criação do mundo. E é interessante porque o perdão, ele trata de questões emocionais. Por exemplo, você tem um amigo que é muito chegado, é um irmãozão, mas de alguma maneira ele trai a sua confiança, ele trai a sua amizade e ele te lesa e te rouba. Isso me lembrou de um amigo que eu tinha com 12 anos, chamado Celso. E eu não era convertido e eu comecei a fumar muito cedo. E um dia eu estava trabalhando, ele veio até o meu trabalho, eu trabalhava aqui no comércio. Ele falou: não tem um cigarro? Eu falei: cara, você vai lá na minha casa, você sobe ali, né, no vaso sanitário, tem aquela caixinha da descarga e atrás tem um maço de cigarro com isqueiro e tudo lá, tá bom? Quando eu cheguei em casa à noite, cadê? Roubou. Eu falei: pô, mas o cara era meu amigo. Então é um trauma de criança. Mas a gente vai crescendo e a gente vai adquirindo, tendo outros traumas. Então vamos supor que esse seu amigo trai a sua confiança, trai a sua amizade, e ele acaba te lesando, acaba te roubando. A lei te protege,
Porque se você for à justiça e entrar com um processo, se ele te roubou, a lei vai determinar que ele vai ter que te ressarcir. Ele vai enfrentar um processo. Se ele for condenado, ele vai ter que pagar nos termos da lei. E a justiça resolveu o seu problema. Mas e as questões emocionais? Ele era seu amigo, pô. Ele é alguém que você confiava, que você compartilhava as suas dúvidas, os seus segredos, os seus problemas. Isso não tem como ser reparado. A justiça não repara isso. Não há reparação, reparação por alguém que foi lesado emocionalmente. Então, não há como você ser ressarcido disso. Agora, como é que você vai fazer para retomar essa amizade? A justiça não vai resolver. Você tem você foi afetado emocionalmente, o perdão vai trabalhar exatamente aí. O perdão vai trabalhar nas suas condições, nas suas questões, e a amizade só pode ser retomada se houver perdão. O que é uma falta? O que é um pecado? Por exemplo, você tem que chegar num determinado lugar, numa determinada hora, porque você tem uma entrevista. Você sai cedo de casa. Você pega seu carro, pega aí as vias e vai caminhando, mas de repente houve um problema. Houve um acidente, o tráfego ficou intenso, você se esforçou, você fez tudo possível para chegar na hora, mas as contingências do momento fez com que você não chegasse. Você tem boas razões para se atrasar. Então, ao chegar lá, você não precisa pedir perdão, porque você tem as suas desculpas, você tem os seus argumentos. Chegou atrasado, mas você tem a sua justificativa. Mas suponhamos que você ficou em casa enrolando, o tempo foi passando. E aí você saiu de casa já bem atrasado. Você faz tudo para chegar no horário, o seu carro está bom, o trânsito está bom, e por mais que você acelerou, você chegou atrasado. Não há desculpas. Por quê? Porque você é culpado pelo atraso. Não foi outra situação, foi você o culpado do seu atraso. O único remédio para a sua culpa é o perdão. Então, o perdão, guarde bem isso, é para quem não tem desculpa. Perdão é para quem não tem como se defender. Perdão é para quem não tem argumento. Perdão é para quem pecou e foi culpado pela sua atitude. E a única coisa que pode ser feita é confessar e pedir perdão. Agora, está na mão da pessoa ofendida decidir se vai te perdoar ou não. Mas na fé cristã, perdão é uma ordem. Se alguém pedir perdão, você deve perdoar. Porque a fé cristã ensina que nós devemos liberar perdão, ainda que o ofensor não te peça perdão, e ainda que o ofensor não demonstre arrependimento. Porque muitas vezes, e eu já peguei isso no gabinete, houve um problema de traição, e a mulher perguntou para mim: pastor, qual é a garantia que eu tenho que se eu perdoar a ele não vai me trair mais? Nenhuma. Perdão, não há garantias. Ou você libera e é tratado dos seus problemas emocionais, ou você guarda isso para a sua vida e vai conviver com isso. Porque o perdão não é bom para o outro, é bom para você, porque você é tratado dos seus traumas, e isso é importante. Então a Bíblia orienta que que o ofendido deve liberar perdão. Mas, em contrapartida, o ofensor, ele só vai se apropriar do perdão se houver arrependimento. Caso contrário, ele recebeu um presente, não abriu e não pode desfrutar desse presente que ele recebeu.
Mas o cristão ofendido não tem escolha. Ele é desafiado pela Bíblia, pela palavra de Deus, a perdoar. Por que ele é desafiado a perdoar? Por causa da ação de Deus. Ele sabe o que Deus fez no universo, que ele só existe porque Deus o perdoou, e nós só estamos aqui porque Deus nos perdoou. Então a primeira ação de Deus no universo foi perdoar. Ele sabia que a humanidade cairia, sabia que a humanidade o trairia. Então é bom lembrar uma coisa, que justiça e perdão não tem nada a ver, ok? O contrário de justiça não é perdão, porque justiça é a aplicação da retidão da lei. E perdão é você abrir mão dos seus direitos, abrir mão da sua condição. Então Deus sabia que se decidisse criar o universo, teria que primeiramente liberar perdão antes da fundação do mundo. Então Deus agora, e vamos imaginar Deus numa conversa, e você aprendeu que Deus é trino, Elohim é uma trindade. O Deus Pai chega nessa conversa e diz: olha, eu tenho um plano aqui de criação, vamos criar a humanidade, a nossa imagem e a nossa semelhança. E nessa conversa o Deus Espírito diz assim: calma aí, os seres humanos serão criados à nossa imagem e semelhança? Sim. Eles terão arbítrio. O que é arbítrio? É o poder de decidir. E Deus Pai: sim, eles serão como nós, a imagem e semelhança da divindade, eles terão e serão dotados de arbítrio. E o Espírito diz assim: olha, calma aí, mas se eles tiverem poder da decisão, saiba que eles têm a possibilidade de se rebelar contra nós. E se eles assim o fizerem, se eles se rebelarem contra nós, eles vão ter que deixar de existir, porque a humanidade, a criação só pode existir na Trindade. E se a humanidade romper com a divindade, vai deixar de existir. E juntamente com a humanidade, toda a criação, tudo que foi criado para sustentar a existência dessa humanidade. E antes de Deus criar a humanidade, Deus já amava a sua criação. Antes de você existir, Deus já te amava. Então você é um processo, ou você é o resultado de uma movimentação, de um movimento de Deus em amor. Então havia a possibilidade da humanidade se voltar contra a Trindade. E o Deus Pai diz assim: mas nós temos a condição de bancar a criação, de sustentar a criação. E o Deus Espírito Santo: sim, mas isso vai custar muito caro. Então o Deus Filho entra na conversa. Ele diz assim: um de nós aqui vai ter que abrir mão da sua glória, vai ter que se esvaziar das suas prerrogativas divinas, vai ter que se tornar semelhante à humanidade, semelhante ao homem, vai ter que entrar na história do homem e triunfar aonde o homem fracassou, e se oferecer como sacrifício no lugar desse homem para satisfazer a justiça, para que então a humanidade perceba o quanto custou a sua existência. Então só sabe o valor da vida quem entendeu o que é perdão. Só sabe o valor da vida quem entendeu aquilo que Deus fez antes da criação do mundo, porque o Filho se voluntaria a abrir mão da sua glória, e ele se faz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E devido então a essa disposição da Trindade, em criar todas as coisas, em sustentar todas as coisas pelo seu poder, em providenciar o perdão, é que todas as coisas foram criadas, sustentadas no sacrifício de Jesus. E é por isso que quando você olha para o Evangelho de João, me dá uma mão aí, Sara,
Estou com um problema aqui que acho que não sei se é a pilha. Aí voltou, aí. Voltou lá. Ixi, aí. Ele diz assim, João escreve assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem? Jesus. Por quê? Porque ele foi aquele que se entregou antes da fundação do mundo. Porque se ele não tivesse se entregado, não haveria criação. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Agora, se entende o tamanho do amor de Deus? É algo profundo, algo tremendo. Então, sem o sacrifício de Jesus, não daria para criar, não daria para sustentar, não daria para resgatar a humanidade. Então a Trindade decidiu perdoar, mesmo sabendo que seria traída. Por isso o Filho se entregou em sacrifício por cada um de nós. E aí, quando você olha para a Bíblia, no princípio criou Deus todas as coisas, e disse Deus, o que Deus disse? Haja luz. Mas antes de Deus dizer, haja luz, houve um grito lá na eternidade, dizendo, haja cruz, haja perdão. E esse grito, ele ecoa na cruz, quando Jesus na sua agonia, ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, o Deus Pai tem a opção de perdoar ou de destruir a humanidade, mas na cruz o Filho grita, perdoa, e o Deus Pai ratifica aquilo que lá na eternidade a Trindade decidiu, antes da fundação do mundo, eles estão perdoados, e o Filho entrega o seu Espírito, e diz tetelestai, que é um termo grego, para dizer está consumado, é um termo jurídico, está consumado, está feito, não há como voltar atrás, o que precisaria ser feito, está feito. Então, devido ao sacrifício, ao sangue de Cristo derramado antes da fundação do mundo, a humanidade pode ser criada, pode ser mantida e pode também ser resgatada. Então o sangue de Jesus, acho que eu falei isso domingo passado, é o antídoto para o vírus do pecado que afetou toda a humanidade. E Pedro escreve, ele entende isso, o apóstolo Pedro entende isso muito claramente. Ele vai dizer lá que nós não fomos redimidos, nós não fomos comprados por ouro ou prata ou coisas perecíveis, corruptíveis, mas ele diz, e olha que coisa tremenda, mas fomos comprados, redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nos últimos dias em favor de vocês. Estava oculto, ninguém tinha essa revelação, ninguém tinha esse conhecimento, mas quando Cristo vem, todas as coisas são reveladas, e agora aquele sangue que estava oculto, que mantém o universo, está revelado e a gente pode compreender. O sangue de Jesus foi efetivo e eficaz para manter a criação, para nos perdoar. Então Deus não nos carrega na sua santidade, porque a santidade de Deus não permite que pecadores sejam carregados, porque a santidade exige justiça, e se a justiça fosse feita, nós teríamos que ser lançados para a não existência, porque nós só podemos existir em Deus, e se nós somos lançados para fora de Deus, nós não poderíamos existir. Mas nós existimos em Deus, e nós só existimos por causa do sacrifício de Jesus. Então o custo para que eu exista é o sangue de Cristo. Mas só eu? Não, todo mundo, os bons e os maus. Você que é bonzinho, que é honesto, que é 100%, existe por causa do sacrifício de Jesus. Mas aquele que é bandido, que é matador, que é estuprador, ele só existe por causa do sangue de Jesus, senão ele também não existiria.
Porque Deus não carrega a humanidade na sua santidade, carrega no seu sacrifício. E alguém vai dizer, mas isso parece injusto. Não estamos falando de justiça, nós estamos falando de perdão, nós estamos falando de sacrifício. Então a graça de Deus fez com que a justiça fosse executada em Jesus, e a cruz é um instrumento de justiça, mas ao mesmo tempo um instrumento de perdão. Se Deus fizesse justiça, teríamos que deixar de existir, mas por sua graça aprove Deus nos perdoar por meio do sacrifício de Cristo. Se não houvesse sacrifício, não haveria existência, e todas as coisas existem por um motivo, pelo sacrifício de Jesus. Quer você creia, quer não, quer seja você evangélico, católico, bandista, espírita, budista, seja o que for, o mundo só existe por causa do sacrifício de Cristo. E aí tem uma cena em Apocalipse em que João viu lá o livro aberto dos escritos, e ele diz que as pessoas, os salvos, estavam escritos nesse livro, né? No livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você fala, isso é loucura. Lembra que eu disse para você que Deus não está preso à linha do tempo? Que Deus nesse momento está lá, abrindo o mar vermelho, foi o que eu disse no comecinho, ou arrebatando a igreja. Então esse Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus não está preso no tempo. Isso dá um nó na nossa cabeça, porque a nossa cabeça não consegue imaginar essas coisas. Mas Deus é maior do que aquilo que nós podemos pensar e imaginar. Deus está para além da caixinha que nós tentamos colocá-lo. Então antes que houvesse luz, houve cruz. E essa lógica divina cria a dinâmica do perdão. Por quê? Porque Jesus diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, porque o perdão é um caminho a ser trilhado. Não é uma relação de troca, eu perdoo para o Senhor me perdoar, mas é uma confissão de que nós entendemos essa dinâmica do perdão, porque entendemos que fomos perdoados, e da mesma maneira somos convidados a também exercer o perdão, porque nós sabemos que o universo só existe porque a Trindade liberou perdão, e que nós fomos perdoados por Deus, e nós não temos como não perdoar, e nós sabemos que por causa do perdão de Deus, o Pai decidiu criar pessoas que o trairiam. Por causa do perdão de Deus, o Espírito passou a habitar em pecadores como nós, e por causa do perdão de Deus, o Filho ofereceu a sua vida para nos resgatar. Então olha a dimensão do perdão. E quando nós, então, como ontem eu disse, e nós celebramos a ceia ontem, eu disse, vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Quando nós celebramos a ceia ontem, nós recordamos desse momento em que Jesus toma o cálice e diz assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E agora você entendeu que o Jesus estava dizendo aos seus discípulos, que essa aliança que ele tem é antes da fundação do mundo. O que ele estava dizendo? Essa é a minha contribuição na Trindade, para que o mundo fosse criado, para que a humanidade pudesse ser mantida e ser resgatada. Então na ceia nós celebramos o perdão com que nós fomos perdoados, e o perdão com que nós perdoamos. E como eu disse ontem, nós celebramos a nossa união nessa trindade, nessa ciranda da Trindade. Então nós somos acolhidos por Deus. Ele pega nas nossas mãos e a gente começa a ter essa ciranda, nessa comunhão, e nós só podemos estar nessa comunhão porque nós somos perdoados. E aí ele convida pessoas para estar também, porque também foram perdoadas. E eu, na ciranda do perdão, eu não posso olhar para o irmão do lado e dizer que eu não vou perdoá-lo, porque não faz parte dessa comunhão da Trindade o não perdão. Então quando nós oramos, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós estamos dizendo que nós entendemos, Deus, a dinâmica do perdão.
que nós existimos por causa do teu perdão decorrente do sacrifício de Cristo. E assim como o Senhor nos perdoou, e assim como nós trilhamos esse caminho do perdão, nós não temos outra alternativa a não perdoar também. Para quê? Para que o teu nome seja glorificado à medida em que o Senhor nos perdoa e que nós também perdoamos. Para que assim, essa dinâmica do perdão, o Senhor nos perdoando e nós perdoando, ela seja mantida. Então esse caminho do perdão é um caminho dinâmico e é um caminho de milagre. E aí eu quero dizer para você que esteja muito consciente de que perdoar não é fácil, que o caminho do perdão é um milagre, é uma ação de Deus, porque é somente Deus para nos transformar, e o perdão é transformador. Havia um casal, ele tinha um único filho, um adolescente, e ele saiu para ir para a escola, e outro garoto, adolescente, foi assaltá-lo, e para roubar o celular, acabou matando aquele garoto. E a mãe cristã, o pai cristão, e a mãe fez questão de ir ao lugar de recuperação, visitar o assassino do seu filho. Ela queria entender qual era a razão, porque ele havia feito aquilo, e ela começou a conversar com aquele garoto. Ele começou a contar a história de alguém que foi abandonado pela família, alguém que viveu nas ruas, alguém que era desprovido de qualquer padrão ético e moral. E ela foi conversando, e de alguma maneira ela foi se compadecendo, e ela passou então a visitar semanalmente aquele garoto. E com o tempo o pai também começou a fazer as mesmas coisas, e eles começaram a levar uma palavra, começaram a orar com aquele garoto. E quando começou aqueles indultos de Natal, de Páscoa, aquele garoto saía do centro de recuperação, passava na casa deles, e eles ali ensinando valores familiares, levavam para a igreja. E esse garoto, abraçado pelo amor daquele casal, teve uma experiência com Cristo, uma experiência de perdão. Ele se arrependeu profundamente, e ele muda de direção, muda de vida. E quando ele termina de cumprir a sua pena, ele não tinha família, mas aquele casal também não tinha filhos, e o casal decidiu adotá-lo como filho. Isso é perdão. É difícil? Não. Para alguns impossível. Não é difícil, é muito difícil, porque perdão é um milagre. Em São Caetano, na década de 80, deixa eu contar um fato verídico. Um jovem de 23 anos, chamado Vladimir, no dia 31 de outubro de 1983, por volta do meio-dia, sua esposa diz a ele: querido, fique em casa que você está cansado e eu tenho que ir ao banco retirar dinheiro. E ela pega a sua filhinha de 7 meses e vai até o banco. Ela disse: eu vou até o banco, enquanto isso você come, porque a comida está na mesa. E a esposa está na fila do banco, e de repente entram 6 assaltantes, e a criança começa a chorar, e pediram à mãe que fizesse a criança ficar quieta, e a criança não ficou, e um dos assaltantes, irritados, atirou, e o tiro atravessou a cabeça da criança, acertou o peito da mãe, os dois caíram. A Talita, a criança, e a Laura, a mãe. O Vladimir estava assistindo o telejornal, e de repente entrou aquela mensagem, do plantão urgente, e ele comendo, passa a cena do assalto do banco, e a informação que ele havia perdido a sua esposa e a sua filha. Ele sai correndo, vai para o lugar, se identifica. Os repórteres em cima dele e perguntaram para ele o que ele pensava, o que ele via, o que ele pensava de tudo aquilo. Ele disse: a violência, ela é a ausência de Cristo no coração dos homens. Naquele dia 5 assaltantes foram mortos,
apenas um sobreviveu. E o Vladimir vai para a televisão dar uma entrevista, e ele manda um recado para aquele assaltante dizendo: se você estiver me vendo, se você estiver me ouvindo, aonde você estiver, eu quero dizer de coração, sem mágoas, sem ressentimento, que eu te amo em nome de Jesus, que eu quero ser o seu irmão onde você estiver. Ouça isso: eu não tenho mágoas de você, doeu, fica uma saudade imensa, mas eu quero te oferecer o meu perdão a você. Somente um milagre pode produzir uma reação dessa, não é verdade? Eu ouvi mais tarde, porque isso eu fui buscar hoje nos jornais, para ver essa história, para contar a história para você direitinho, porque eu tinha informação, mas não tinha todos os detalhes. Conta a história então, que esse rapaz, Vladimir, ele passa a ajudar aquele homem no presídio, incentiva a estudar, ele se forma, se converte, sai da prisão e se torna um pastor. Só um milagre de alguém que entendeu, porque foi perdoado, pode perdoar também, porque entende o valor da existência. Então perdoar não é simples, perdoar não é fácil, porque dói, e Deus sabe que dói. Por isso o Espírito Santo nos ajuda a fazer aquilo que é necessário, porque como cristãos nós conhecemos a dinâmica do perdão, e sabemos o custo da nossa existência, e que é o perdão de Deus que nos mantém, que exigiu que a Trindade assumisse o custo da justiça. Isso implicou que uma das pessoas da Trindade abrisse mão da sua glória e que tivesse que experimentar a morte. Então perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É essa dinâmica do perdão, porque nós reconhecemos as nossas dívidas e o perdão que nós recebemos de Deus, o mesmo perdão que nos alcançou, que deve ser aplicado àqueles que nos devem. Deus trouxe o seu perdão por meio do sacrifício do seu Filho, e o mundo que estava em caos e destruição pôde se manter por causa do perdão. Então a gente precisa entender que nós não temos escolha, que se nós estamos no caminho do perdão, nós temos que perdoar, mas Deus sabe que dói, e você só pode perdoar por uma ajuda e por uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo. Então se você tem na tua caminhada alguém que você deve perdoar, libere perdão. Você pode dizer: pô, mas você não sabe o que ele me fez? É por isso que ele precisa de perdão, porque você aprendeu comigo que não tem desculpa para ele, porque se ele tivesse desculpa, não teria problema, porque ele não tem desculpa, ele não tem argumento, ele está errado, ele pecou, ele precisa de perdão. Porém não é simples e também não é fácil. Então se você entende que precisa liberar perdão, mas não consegue, que precisa de ajuda, que precisa de uma intervenção divina, que precisa que Deus se manifeste em você, ou que derrame sobre você esse espírito de perdão que o próprio Deus traz em si, então a gente vai orar junto, porque o perdão precisa entrar nesse lugar que está no seu coração oculto, e que você deixa guardadinho lá mágoa, você deixa a dor, a decepção, isso vai te corroendo por dentro. E quando isso é exposto à luz, quando você pensa nisso, você sofre, e o sentimento é de impotência,
o sentimento é de perda. E isso só pode ser curado, meu irmão, pelo perdão. Então você deve decidir se vai viver nesse caos existencial ou se você vai escolher viver. Foi o que Deus fez. Ao invés de deixar a humanidade no caos e na não existência, Ele decidiu perdoar para que houvesse vida. Então o movimento mais sagrado de Deus é o perdão. O perdão, como tem um livro do Caio Fábio, perdão é a encarnação da graça. Perdão é a encarnação da graça de Deus. Graça que primeiro nos alcançou, que construiu um caminho para que a gente pudesse passar. Sem essa graça, sem esse perdão que foi construído, nós não seríamos perdoados. E assim como eu fui perdoado, que eu entendi que eu só existo porque Deus me perdoou, eu devo também usar ou manifestar esse perdão aos outros. Mas saiba que é difícil, porque o perdão vai tratar em questões emocionais que eu e você temos. Então Deus nos amou antes de nos criar, mesmo sabendo quem éramos e o que faríamos. Mas o seu amor, e por seu amor Ele nos criou, e por seu amor a nós, Ele construiu a cruz, antes mesmo que houvesse mundo. E antes de existir qualquer coisa, o perdão já estava presente no mundo. Então o perdão foi a base para a construção, para a sedimentação do mundo. Portanto, aquele que conhece Deus, aquele que entendeu o perdão que recebeu de Deus, ele entende esse caminho de perdão. Entende que não é fácil. Não é fácil, irmãos. Não é fácil quando você é injustiçado. Não é fácil quando você não fez nada e você tem que pagar por algo que você não fez. Eu sei o que é isso. Passei por isso. Sofri na pele isso. Sofri dentro da minha família, não dentro da minha casa, da minha família, por algo que eu não tinha feito. Mas graças a Deus, há o perdão, houve conserto, houve. E aquele que ofendeu, hoje é aquele que precisa de mim. E ao invés de virar as costas, a gente estende a mão. Porque a gente entende que da mesma maneira que fomos perdoados, devemos perdoar também. Então, por conhecermos essa dinâmica do perdão, por saber que esse caminho Deus realizou para que a gente pudesse trilhar, para que a gente pudesse existir, para que a gente pudesse ser perdoado. Então, porque nós sabemos, a gente perdoa. Então a gente vai orar, porque nós cremos que Deus, por sua graça, sustenta o universo, que Deus, por sua graça, sustenta a nossa vida por causa do sacrifício do seu Filho. Porque nós sabemos que o seu Espírito veio habitar em nós, porque reconhecemos a nossa dependência de Cristo, porque nós nos reconhecemos pecadores e não merecedores dessa graça divina, porque nós reconhecemos que os nossos pecados foram perdoados na cruz, e porque nós conhecemos a dinâmica do perdão, nós podemos perdoar, assim como nós somos perdoados. E é por isso, pelo perdão que nós recebemos, que nós podemos entrar nessa comunhão com a Trindade. Porque nós somos perdoados, nós podemos existir. Portanto,
O perdão, ele é um milagre. O caminho de perdão é esse caminho de cruz, esse caminho de entrega, esse caminho de negar-se a si mesmo. Porque ninguém que não pode negar a si mesmo é capaz de perdoar. Como eu disse, porque o perdão parece que é só para nós, não para o outro. Mas só quem se reconhece pecador pode perdoar o outro. Porque ele sabe que o perdão é esse caminho de cruz. Sabe que o perdão é a razão da sua existência. E ainda que você, que me ouve nessa noite, não tenha tido uma experiência com Cristo, não tenha entregue a sua vida a Cristo, sabe que você só existe porque houve perdão. E você pode se aproximar dele por causa do perdão. Mas saiba também que haverá um dia em que tudo virá à tona e a justiça também será exercida. Porque a justiça é o ressarcimento daquilo que foi perdido, que foi lesado, que foi tomado. E o perdão é esse trabalhar no nosso ser, no nosso emocional. Então eu diria para ti que você pode entregar a tua vida a Jesus, que você pode entender ou crer que você foi perdoado. E por mais que você tenha feito coisas terríveis, Deus já sabia. Você não pegou Deus de surpresa. E é tão interessante que Deus sabia que te trouxe para ouvir essa mensagem e para dizer para você: você não tem desculpa, você não tem argumento, não tem como se defender. E a única coisa que eu posso te oferecer é perdão, desde que você crê, desde que você aceite. Então aceite o perdão de Deus, creia nesse perdão, creia nesse caminho da cruz, que é um caminho de perdão, porque antes da fundação do mundo, Deus já havia nos perdoado em Cristo Jesus, e nós podemos então nos apropriarmos desse perdão. Só é perdoado quem se apropria do perdão. O perdão está para todos, mas só recebe aquele que aceita o perdão. Então, a gente vai orar, pedindo a Deus que nos ajude a fazer aquilo que nós sabemos que temos que fazer. O que nós sabemos que temos que fazer? Que temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, por mais difícil que seja. Para quê? Para que essa dinâmica do perdão, a qual eu recebo de Deus e vou transmitir, não seja quebrado. Mas assim como o perdão de Deus vem para mim, ele também possa fluir para outros, e que assim a glória de Deus seja manifesta. Então seja na sua casa com seu esposo, sua esposa, seja com seus filhos, com seus pais, seja com seus amigos, seja com os irmãos da igreja, seja com quem for. Que haja essa consciência de que todos nós precisamos viver essa dinâmica do perdão. Então eu queria, em nome de Jesus, orar. Eu não sei como você entrou aqui, como você tem caminhado, como tem sido a sua vida. Eu não sei quais são as pessoas que puderam marcar a tua história. Eu brinquei com vocês, brinquei não, né? Contei essa pequena historinha lá da minha infância, dos meus 12 anos, com o meu amigo Celso. Mas depois de grande, já fui lesado, já fui prejudicado inúmeras vezes. Assim como você também. E aí você tem a opção de continuar vivendo no seu caos, na sua escuridão, ou lançar a luz sobre esse quartinho escuro, para que haja perdão, para que haja cura, e você liberar perdão àqueles que te ofenderam, te amarguraram, te lesaram e te prejudicaram.